Olá, pessoal do oitavo. Espero que estejam todos bem, com muita saúde. E vamos para mais uma semana de atividades, né? Então, continuando o nosso conteúdo, na última aula vocês viram proporcionalidade direta, agora vamos ver a proporcionalidade inversa. Antes, vamos dar uma recordada na proporcionalidade direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra. E para resolver um problema que envolve proporcionalidade direta, podemos utilizar a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nada mais é do que a nossa multiplicação em cruz, tá? Então, diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, aqui a gente tem quantidade de maçãs e o preço pago por elas. Então, 6 maçãs eu pago R$ 4,50. 12 maçãs eu pago R$ 9,00. Então, aqui a gente observa que foi multiplicado por 2 a quantidade, né? Então, o preço também será multiplicado por 2. Então, nesse caso, o preço das maçãs depende diretamente da quantidade de maçãs que eu compro, de quantas maçãs eu compro. Então, nesse caso, é diretamente proporcional. Então, como seria esse produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nada mais é do que a multiplicação em cruz. Então, a gente faria assim, 6 por 4,50 é igual a 12 por 9. Fazendo a multiplicação em cruz, 6 vezes 9 é igual a 54, e 12 vezes 4,50 também é 54. Então, vale essa igualdade, tá? Então, nada mais é do que a nossa multiplicação em cruz, que a gente conhece, tá? Então, sempre que for diretamente proporcional, ou a gente coloca, né? Vocês vão ver assim, uma setinha para cima ou a setinha para baixo, que indica que elas estão do mesmo lado, ou seja, diretamente proporcional. Tá bom? Agora vamos ver inversamente proporcional. A Pro colocou alguns exemplos aqui e vai estar resolvendo com vocês, tá? Então, aqui, a ordem de um dos lados deve ser invertida. Então, aqui a gente tem, a velocidade média, 60 km por hora de um carro para percorrer um determinado trajeto, né? Ele gasta 6 horas. Se aumentar, então, aumentou, né? Uma setinha para cima. Se aumentar para 80 km por hora a velocidade desse carro, o que vai acontecer com a quantidade de horas para ele fazer esse mesmo trajeto? Vai diminuir. Então, nesse caso, a setinha vem para baixo, né? Então, um aumenta, o outro diminui. Então, nesse caso, é inversamente proporcional. E a hora que a gente for resolver, né, a gente tem que lembrar que um dos lados deve ser invertido. Então, a gente vai inverter esse lado aqui das horas, tá bom? Então, vai ficar 60 por 80 é igual a x sobre 6. Eu inverti. Não 6 sobre x, e sim x sobre 6, tá? Fazendo a nossa multiplicação em cruz, né? Então, aqui, uma setinha para cima, outra setinha para baixo. Indica que é inversamente proporcional, que um dos lados a gente tem que trocar, inverter. Então, fazendo, 80 vezes x, 80x. E 60 vezes 6. A Pro vai pôr aqui, 80 vezes x, 80x. Lembrando que aqui tem uma multiplicação. E 60 vezes 6 dá 360. 6 vezes 6, 36. Com mais um zerinho, 360. Aí o x fica sozinho, né? O x permanece sozinho. E esse 80 vai passar lá dividindo. 360 dividido por 80. Fazendo a continha, x é igual a 4,5. Do que? Da hora. São 4 horas e meia.
Então, ó, se eu for a uma velocidade de 60 por hora, eu vou gastar 6 horas para fazer um percurso. Se eu aumentar minha velocidade para 80 km por hora, para mim realizar esse mesmo percurso, o tempo vai diminuir, eu vou fazer ele mais rápido, né? Então, nesse caso, é inversamente proporcional, tá? Então, a prova vai querer que vocês resolvam, né, a atividade bonitinho, fazendo a multiplicação em cruz igual está aqui, beleza? Agora aqui a Pro colocou um outro exemplo e vou resolvê-lo, tá? Então, a gente tem o seguinte probleminha aqui, ó. Tem lá, ó, 5 operários, né, para construir um determinado muro em 10 dias. Vamos supor que seja esse o probleminha. Aí agora, né, diminuiu o número de dias. Agora eu só tenho 2 dias para construir esse mesmo muro. O que vai acontecer com a quantidade de operários? Vai aumentar, né? Então, se aqui diminuiu e aqui aumenta, né? O que vai acontecer? As nossas grandezas aqui, operários e dias, elas são inversas. Então, a gente vai ter que inverter um dos lados. Então, para resolver, vai ficar 10 sobre 2. Então, eu vou inverter esse lado. Em vez de eu colocar 5 sobre x, eu vou colocar x sobre 5. Tá? Então, elas são inversamente proporcional. Essa é o que indica essa setinha, tá? Fazendo a nossa multiplicação em cruz, então eu vou ter 2 vezes o x. É bom multiplicar sempre onde está o x primeiro, tá? Então, 2 vezes x é igual a 10 vezes 5, 50. Fica o x sozinho. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. 50 dividido por 2, ou seja, metade de 50 é 25. Então, ó, eu vou precisar de 25 operários para construir o mesmo muro em 2 dias. Ok, pessoal? Então, tem que prestar muita atenção no probleminha, tá? Então, aqui, ó, mais um exemplo que a Pro colocou. Então, ó, 2 pedreiros vão construir uma casa, um muro, uma cerca, né? Eles terão 9 dias para fazer essa construção. 3 pedreiros para fazer a mesma construção vão ter quantos dias? Que eu chamo de X, né? Então, ele está mostrando aqui para mim que está incorreto, né? Ó, essa relação aqui está incorreta. Por quê? Porque se aqui eu estou aumentando, né, a quantidade de pedreiros para mim construir o mesmo muro, vai diminuir o número de dias, ok? Então, nesse caso, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, um dos lados a gente vai inverter, que é esse daqui. Então, vai ficar assim, ó, 2 dividido por 3 é igual a x sobre 9, né? Então, fazendo a multiplicação em cruz, 3 vezes x, 3x. E 2 vezes 9, 18. Aí, deixa o x sozinho. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 18 dividido por 3 é igual a 6. 6 dias, né? Os 3 pedreiros vão conseguir construir o mesmo muro, ok? Então, aumentou a quantidade de pedreiros, vai diminuir a quantidade de dias, porque eu vou ter mais gente ajudando para fazer a obra, né? Então, vai diminuir o número de dias. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Vai ter atividade lá no Google Drive e eu quero que vocês resolvam. Deixe a conta, deixe a multiplicação em cruz bonitinho para prover, tá? Se for diretamente proporcional e se for inversamente proporcional, tá?
Se for diretamente, as duas setinhas para o mesmo lado. Se for inversamente, uma para cima, outra para baixo. Beleza? Então fiquem com Deus e até mais. Um beijão a todos.